Perfeito. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula aberta de hoje, como criar sua metodologia própria, replicável e delegável de consultoria. Eu sou Filipe, CEO da Luz. Muitos aqui que eu estou vendo aqui, várias caras conhecidas, já acompanham a Luz há um tempo. Estou vendo algumas caras novas aí também. É, mas vamos direto ao ponto, porque eu sei que vocês são consultores em sua maioria. Eu respeito muito o tempo de consultores. Então não quero que vocês percam tempo aqui comigo. Eu quero de fato que vocês gerar valor para vocês. Quero que vocês saiam daqui com conteúdo para vocês começarem a entender de fato, né, como que funciona a minha cabeça nesse sentido, né, em como criar uma metodologia, como deve ser uma metodologia própria, replicável e delegável de consultoria, tá bom? Então já tem as pessoas aqui se apresentando, né? O Guido que já tinha falado, que está em Fortaleza, consultoria em TI, gestão de projetos. Ronaldo Mendonça, founder da Vendas ao Cubo, consultoria estratégia de vendas e desenvolvimento de times. Marcos de Salvador, consultoria financeira, empresarial, pessoal, familiar. Pô, muito bom, pessoal. Antônio Machado de Curitiba, novos negócios e inovação. Esse eu já conheço também, né, Antônio? Bem-vindo aí. E vamos lá, pessoal. Então, cara, alguns pontos importantes aí sobre a nossa aula de hoje. A aula vai durar cerca de 1h30, então estejam confortáveis aí. Quem quiser pegar um café nesse início, pega. Quem quiser abrir um vinho, abra. O objetivo aqui é a gente estar à vontade entre amigos consultores, né? Quiserem tirar dúvida, levantem a mão, né? Tem aqui a reação de levantar a mão. E aos poucos, durante a apresentação, eu vou abrindo para algumas dúvidas, mas fiquem à vontade para participar. Na primeira aula, na primeira hora de aula, eu vou passar bastante conteúdo para vocês, né? Vou falar sobre o tema principal aí do nosso encontro. Na parte final, eu vou fazer a apresentação do programa Luz para Mais, que é um programa feito para ajudar consultores a ganharem escala. Conteúdo prático é sempre uma diretriz da Luz, né? Como eu falei, quem já acompanha a nossa empresa sabe que a gente gosta de teoria, a gente acha a teoria importante, mas a gente prefere mão na massa, sabe? A gente acredita em aprender fazendo. O empresário não tem tempo para perder. Então, quanto mais a gente puder acelerar as coisas, melhor, né? Então, quem já participou de programas meus sabe que a gente sempre tem passo a passo, tem, né? A gente sempre entrega alguma coisa para vocês já chegarem em casa, né? Implementando, sabe? E não perdendo tempo. E eu vou entregar para vocês no final dessa aula, para quem estiver ao vivo aqui comigo, um prompt que vai ajudar vocês a começar a criar a metodologia de vocês. Esse prompt vai poder ser usado no ChatGPT, no Claude, no Gemini, qualquer uma dessas, né, qualquer uma ferramenta de IA conversacional, vocês podem usar que ele vai funcionar. Eu vou até mostrar aqui um exemplo do resultado que retornou para mim com as informações da Luz, para vocês, né, começarem de fato a montar, como eu falei. Não adianta me pedir lá no WhatsApp, eu vou entregar aqui no chat do Zoom para quem estiver ao vivo assistindo aqui com a gente, como uma forma de recompensar, agradecer o tempo que vocês estão investindo aqui em mim e na Luz. Beleza? Então vamos começar primeiro rapidamente aí quem sou eu, né? Quem está apresentando aqui a aula de hoje. Meu nome é Filipe, sou CEO, cofundador da Luz. Tenho 37 anos, sou casado, tenho dois filhos pequenos, a Gabriela de 5 anos e o Pietro de 4 anos. Eu moro há 6 anos na Europa, então foram 5 na Itália, estou um ano em Portugal. Gerencio minhas empresas remotamente, então eu construí de fato um modelo de liberdade geográfica e flexibilidade de horários. Então o que eu vendo aqui para vocês não é mentira, não é algo que eu li na internet, é algo que eu construí para mim, sabe? Eu sou muito honesto nesse sentido, eu não vendo as coisas que eu não sei fazer, eu vendo o que eu sei fazer. E embora eu não esteja prestando consultoria no momento, eu já sou consultor há 16 anos. Já gerenciei projetos ligados a finanças corporativas, planejamento financeiro, processos, estratégia empresarial, gestão de recursos humanos, marketing, estratégias de growth, crescimento, principalmente para startups, né, onde essa disciplina aí de growth é muito importante. Já mentorei centenas de empreendedores até hoje, de diferentes segmentos. Eu já mentoro há muito tempo, era inclusive mentor ali na iniciativa jovem da Shell. Mas também já fiz vários processos de mentoria com muitas, já ajudei muitos empreendedores a crescerem. Eu considero que esse seja o meu grande propósito na vida, ajudar empreendedores, ajudar empresas. Eu acredito no empreendedorismo como uma forma de construir uma sociedade melhor, gerar emprego, gerar prosperidade. Então eu vivo ajudando
empreendedores no meu dia a dia. E na Luz eu entrei quando ela ainda era uma pequena empresa de consultoria, e eu liderei a estruturação da área digital em 2013. Me tornei CEO em 2023, então eu participei ativamente de todo esse processo de ganho de escala da Luz, né? De pequena consultoria ali, customizada por uma empresa 100% digital como ela é hoje, né? E hoje isso virou produto. O programa Luz Prime Mais, ele se baseia muito na história da Luz, obviamente tirando tudo que a gente fez errado, né? Que vocês sabem que no processo de empreendedorismo a gente erra, a gente acerta, mas eu peguei tudo que a gente acertou e transformei em produto. E já captei é, alguns milhões com investidores anjos para projetos próprios e parceiros. Já empreendi em outras áreas, tenho outros negócios além da Luz. Enfim, né? Então eu tenho alguma experiência quando eu falo de gestão de negócios. Bom, bem-vindo aí o pessoal que está entrando. Quem quiser deixar o nome, a cidade de onde fala e que tipo de consultoria presta no chat, é sempre bom para eu ir conhecendo vocês. E aí, né, a primeira pergunta aí básica da nossa aula de hoje é por que escalar seu negócio? Parece besteira, né? Parece uma pergunta fácil de responder, mas não é, porque eu conheço muita gente que fala para mim, Filipe, mas e se eu quiser ter um negócio pequeno ali, né, que eu opere ali todo dia, né? E, cara, não é, não é um caminho que eu considero interessante, porque se você tem ali uma consultoria pequena, poucos contratos, o seu risco é muito alto, na minha opinião. Você está dependendo de poucos clientes. A sua renda, boa parte da sua renda vai estar na mão de poucos clientes. Então, para mim, né, existe um certo nível de escala, e eu vou falar sobre isso mais à frente, que é uma questão de escolha. Mas os primeiros passos dentro do processo de escalar o seu negócio são questão de sobrevivência, tá? Não são questão de escolha, de prosperidade, de ambição. Os primeiros passos são sobrevivência. Aí depois, se você vai querer ter um negócio de bilhões, milhões, ou então uma empresa que te dê tranquilidade financeira, aí sim é uma escolha sua. Mas sair de uma zona ali onde você tem um teto baixo, para mim é uma questão de sobrevivência por tudo que eu analisei na vida. Todos os casos aí de empreendedorismo que eu vi é uma questão de sobrevivência, tá? Então a Nilce de Macapá entrou, Paula Amaral de Toledo, ótimo. Beleza, pessoal, sejam bem-vindos. Então falando sobre por que escalar o seu negócio. Cara, no Brasil a gente tem uma realidade bastante triste aí, né? 50% das empresas fecha em até 3 anos, segundo o IBGE. Várias delas apontam a falta de gestão eficiente como principal motivo para falência. Outras apontam falta de acesso a crédito e outros recursos como principal motivo para falência. Ou seja, também é uma questão de falta de gestão eficiente, né? Por isso que eu foco tanto no consultor. O Brasil precisa do consultor, as empresas brasileiras precisam do consultor, mas ao mesmo tempo, né, que o empreendedorismo é essa realidade difícil no Brasil, né? A gente também tem o outro lado da moeda. 2,7 milhões de empresas foram abertas no Brasil em 2022, né? E a cada ano esse número aumenta, né? O Brasil é o sétimo lugar no mundo dentre as economias com maior número de empreendedores. E empreender chegou ao terceiro lugar da lista de sonhos do brasileiro. Só perde para viajar e aquisição da casa própria, né? Que são coisas muito mais tangíveis do que empreender, que é uma atividade que você já nasce com 50% de chance ali de morrer em até 3 anos. Então isso sempre ficou na minha cabeça, né? Por que que o brasileiro empreende, né? Tem essa gana de empreender no mercado que é tão difícil, né? E eu estudo muito, né, a jornada empreendedora do brasileiro. E quando eu trago isso para o nosso mercado, que é o mercado de serviços consultivos, eu percebi que as empresas também fecham em até 3 anos, mas elas não quebram, porque o mercado de serviços consultivos é um mercado que ele não exige um investimento inicial muito alto. Mas vários empreendedores desistem logo no início da jornada. E eu fiquei pensando, por quê, né? E eu fui mais a fundo fazer pesquisa, entender os motivos da desistência, né, de vários empreendedores de serviços consultivos. E uma coisa que eu observei é que toda empresa, né, por mais que as jornadas empreendedoras sejam muito diferentes, né, toda empresa tem o início de sua jornada, todo empreendedor tem o início de sua jornada muito parecida, né? Então ele passa por algumas fases muito parecidas. A fase da ideia ou da oportunidade de empreender, né, que é uma fase de excitação, né? Eu vou falar sobre cada uma delas. Depois vem a fase da luta, que é a fase onde ele tem aquele choque de realidade, ele percebe que não é fácil, que ele tem que vender, ele tem que
emitir nota fiscal, ele tem que fechar contrato, ele tem que entregar projeto, ele tem que fazer tudo ao mesmo tempo, ele está muito sozinho. E depois vem a fase do estilo de vida, que é a fase onde ele consegue passar da luta, ele consegue respirar, ele consegue ter um pouco mais de pessoas ajudando ele consegue começar a viver as benesses do estilo de vida de empreendedor. E depois vem outras fases, mas hoje eu queria, para falar, né, sobre metodologia própria, sobre como ganhar escala, eu queria focar nessas três primeiras inicialmente, tá? Então, mais ou menos como elas funcionam, pessoal. E aí, podem colocar no chat aí, né, em que fase vocês estão, se vocês se veem nisso aqui, se vocês não se veem. Mas a primeira fase é a fase da ideia, né? Quando alguém da sua rede local, normalmente algum amigo, família, empresas que você conhece, precisam da ajuda em algo que você faz bem, e elas falam, pô, por que que você não toca isso aqui dentro da empresa? Ou então você se oferece, né? E ali você fecha o teu primeiro contrato, entre aspas. E é uma fase normalmente assim, com muita excitação, né? Você começa a se enxergar com autonomia, tranquilidade financeira, emocional, né? Num caminho mais empreendedor. E a partir dali começam a chegar as primeiras indicações, né? Então, nessa fase eu brinco que você atinge o pico de otimismo. Só que em seguida vem a fase ali do choque de realidade, né? Que é quando a sua rede local entra em exaustão, você não consegue mais vender para os amigos, para as empresas conhecidas. Você está dependendo ali de indicações, mas as indicações não necessariamente chegam, e aí você tem que romper essa barreira, começar a vender sozinho para pessoas que você não conhece, e ao mesmo tempo você está fazendo tudo muito sozinho, ou com a ajuda de um sócio, ou no máximo um ou dois funcionários, se dividindo em muitas coisas, né? Prospectar, executar os serviços, lidar com clientes problemáticos, pensar na estratégia, gerir as finanças, fazer tudo ao mesmo tempo, né? Apagar os incêndios nossos de cada dia, que todo mundo aqui conhece muito bem. E às vezes o empreendedor nessa fase ainda nem consegue viver 100% da empresa, né? Então ele se divide ali em outros trabalhos, né, para complementar a renda, né? Então nessa fase tem muito estresse, falta de tempo, falta de dinheiro. Eu falo que nessa fase você passa pela queda da desilusão, né? Então aqui já tem gente falando que está na fase 2, gente que fala que está na fase 3, né? E a fase 3 é a fase do estilo de vida, né? Que é quando eu falo que você inicia a virada do esclarecimento. Você percebe que não dá para continuar na fase da luta para sempre e você começa a estruturar o mínimo de processos, você começa a contratar equipe para te ajudar, e o empreendedorismo deixa de ser aquele fardo pesado de carregar. Você começa a viver um pouquinho, né, do que você sonhou quando você começou a jornada. Um pouco mais de autonomia, flexibilidade, além de maior tranquilidade financeira e emocional. Então, é legal, né? Mais ou menos assim que funciona para mim a jornada, o início da jornada empreendedora de todo mundo. Você começa ali com uma oportunidade de empreender, você passa pelo pico de otimismo, né? As coisas acontecendo, você começando a sonhar. Você tem a queda da desilusão, quando você faz tudo sozinho, né? Tá ali com estresse, falta de tempo e tudo. E você começa a sua virada do esclarecimento. Você começa a sua virada do esclarecimento quando você começa a agir proativamente para te tirar da fase da luta, tá? Bom, legal o pessoal aqui participando. Nilce falou que está na fase 2, Marcos também, Rafael na fase 3. Machado falou que acha que está no fim da fase 2. Muito bom, pessoal. Boa. Então, assim, e aí, como funciona basicamente a fase da luta, né? Eu brinco que a gente fica na gangorra de foco ali, né? Você está executando muitos projetos, atendendo muitos clientes. Quando você perde um, dois contratos, e aí você não tem tempo para prospectar, né? Porque os serviços consultivos, eles dependem do seu investimento de horas. E aí você não tem tempo para prospectar, mas quando você perde um contrato, vender passa a ser urgente de novo. Então você foca em vender, vender, vender. E aí você vende, você está sobrecarregado de novo e você fica naquela fase. pô, Se você não fizer nada proativamente para quebrar esse círculo vicioso, você fica eternamente na fase da luta, né, até você desistir ou, né, você vai viver para sempre assim, né? Então, porque muita gente me pergunta, Filipe, legal, a fase da luta ela tem um prazo determinado, né? Como é que ela termina? Ó, o Paulo falou que está na fase 2 aqui também. Quando é que ela termina? E, cara, a má notícia é que ela só termina de fato se você começar a pensar estrategicamente no seu modelo de negócio. Se você não fizer nada, você continuar nessa dinâmica de vender, executar, vender, executar, vender, executar, cara, a sua situação não vai mudar, tá? Você vai continuar na fase da luta por um tempo indeterminado, tá? E aí, né, o que eu passo para todos os consultores é que sair da fase da luta significa você começar a desenvolver a mentalidade de ganhar escala, você começar a desafiar o seu modelo de negócio nesse sentido,
tá bom? Então essa aqui é uma brincadeira que eu faço que basicamente, né, o empresário ele acaba desistindo quando muitas vezes eu vejo, cara, pessoas com produtos bons na mão desistindo, porque não aguenta o fardo ali de estar fazendo tudo sozinho ao mesmo tempo. Então, tão perto do diamante, aquele cara desiste. E isso para mim, né, eu que apoio empreendedores e consultores, para mim isso é sempre uma pena, né, é uma tristeza. Mas vamos trabalhar aqui para isso não acontecer mais, por isso daqui a pouco a gente vai falar sobre como criar uma metodologia própria, replicável e delegável. Então, assim, o que que significa ganhar escala, tá? Vamos lembrar a transformação que nós implementamos aqui dentro da Luz, né? A Luz começou como uma empresa de serviços personalizados, então a gente tinha foco em entender o problema do cliente, criar um escopo personalizado para o cliente. Então eram serviços ali de alto toque, né, alto contato humano e um alto grau de customização, né? Porque a gente chegava no cliente e falava, cara, o que está acontecendo com você agora? Qual é a sua dor? Ah, minha dor é essa. Então vamos pensar aqui numa solução para a sua dor. E isso, por definição, não tem escala. Mas é importante passar por essa fase porque ela te ajuda a entender dores de determinados setores. É como se você estivesse sendo pago para fazer pesquisa, né? Para entender as dores, né? De diferentes negócios, diferentes setores e tudo mais. Em seguida, a gente começou a produtizar os nossos serviços e gerar demanda, né, para serviços prontos, para soluções prontas. Então, é como se a gente olhasse e visse que cada setor ele tem dores específicas. Então, ao invés da gente, né, tentar criar escopos customizados para cada cliente, por que que a gente não cria soluções, metodologia, né, metodologias, que é o nosso tema de hoje, e gera demanda para essas metodologias, né? E gera processos bem definidos para que esses serviços estejam mais produtizados possível, né? Isso já aumentou muito a capacidade produtiva da empresa e a gente está falando de um tempo aqui em que não existia IA, não existia muitas opções de automatização, tá? Não existia o Make, não existia, enfim, nenhuma dessas plataformas de automatização, N8N, mas ainda assim a gente já conseguia ganhar. Hoje em dia, cara, esse número aqui, eu já vi empresas que tocam, uma pessoa toca 50 projetos, 50 clientes ao mesmo tempo, tá? A partir dessa fase, a gente acabou gostando muito, né, de ganhar escala na luz. A gente foi para produtos e hoje nós somos uma empresa muito mais até de tecnologia e recorrência do que de serviços consultivos. Só que como o nosso principal cliente é o consultor, né, nós acabamos nos especializando em serviços consultivos, em escalar serviços consultivos, tá bom? Pessoal, até aqui tudo bem? Todo mundo junto comigo? Show de bola, né? É, dá um joinha aqui no chat para eu entender se está todo mundo entendendo muito bem, se estão acompanhando, mas eu vou seguindo, tá? E aí, qual foi a minha virada do esclarecimento, tá? Foi quando eu passei da primeira fase para a segunda fase. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o início da jornada de ganho de escala é uma questão de sobrevivência, tá? E aí depois você decide se você vai ter uma empresa de milhões, bilhões, né? Qual o teu grau de ambição, ou se você simplesmente quer tranquilidade emocional e financeira. Então, eu falei isso, certo? Por quê? Quando você trabalha com serviços personalizados, por mais que você opere, né, num high ticket, por mais que você opere no high ticket, né, no ticket muito alto, o teu risco é muito alto, porque normalmente nos serviços muito customizados, você é um CPF, desculpa a franqueza aqui, mas você muitas vezes é um CPF ali, pô, fazendo papel de CNPJ. Então as tuas finanças pessoais estão misturadas um pouco com a empresa, porque a tua grande fonte de renda é ela, né, e a empresa é você. Você tem alguns contratos, poucos normalmente, porque você tem um teto limitado de horas concentrado na mão de poucos clientes. Se você perde dois contratos, lá se vai metade da sua renda, entendeu? Então, estar nessa situação aqui, no primeiro passo, é uma situação difícil, é uma situação de risco, é uma situação onde você está ali na fase da luta e né, tem grandes chances ali de muito, não aguentar muito o tranco, né, não aguentar a pressão. Então, a primeira, passar de serviços personalizados, né? Produtizar, criar metodologia para você ter a sua virada do esclarecimento, para mim é questão de sobrevivência. Aí depois, se você vai lançar produto, software, se você vai, né, ter produtos de educação, por exemplo, aí é uma escolha sua. Mas você precisa ganhar escala para não virar estatística. Beleza? Tá.
Então, o que que significa essa virada do esclarecimento? Eu costumo fazer um paralelo muito grande entre você sair da cadeira do consultor executor e você sentar na cadeira do empresário, né? O que que significa isso, né? Quando você é consultor, você tem um negócio que depende 100% de você. Você cria basicamente um emprego para você mesmo. Porque você está lá executando. Tudo depende de você, né? Você que está lá com o cliente, fazendo um relacionamento, mas você também está entregando o projeto, você está montando um relatório em casa, né? Você está emitindo a nota fiscal que tem que emitir. Às vezes você tem até assessoria nessas coisas. Você tem uma empresa de BPO financeiro, um assistente virtual, mas você ainda faz 90% das coisas, né? Enquanto quando você é empresário, você pensa em como é que eu construo uma empresa que tem autonomia nos processos, sabe? Que dependa menos de mim, né? Quando você é consultor, você tem alto investimento de horas operacionais. Quando você é empresário, você participa mais das diretrizes estratégicas e da visão da empresa, né? Você é responsável por montar uma máquina que transforme resultado em processo. O consultor ele tem muito incentivo a ganho de curto prazo, né? Porque eu falei, né? Você perde um cliente, cara, é um percentual alto da tua renda. Você vai atrás de outro na hora. Você acaba fechando qualquer contrato, porque você tem urgência, né? E às vezes aquele contrato não é tão bom para você assim. Ele não vai te ajudar a ganhar escala no futuro. Quando você é empresário, você começa a olhar os ganhos de longo prazo, né? Esse contrato aqui, ele melhora a situação da minha empresa? Ele me gera ativo? Ele não me gera ativo, né? Eu posso falar não para ele, né? Em que tipo de situação ter que me colocar para poder falar não para esse tipo de contrato um dia, né? Quando você é consultor, você trabalha 12, 14 horas por dia por sobrevivência. Quando você é empresário, você continua trabalhando duro. Eu trabalho pesado. Eu estou aqui em Portugal deixa eu ver, às 11 horas e meia dando uma aula para vocês, mas porque eu quero fazer a minha empresa prosperar. Não é uma questão de sobrevivência, eu poderia estar dormindo agora, mas eu quero fazer a minha empresa prosperar. É uma questão de ambição, não é uma questão de sobrevivência. E eu tenho horários flexíveis, né? Eu levo meus filhos todo dia na escola, por exemplo, né? Eu construí um modelo flexível, né, e de liberdade geográfica para mim, o que não quer dizer que eu trabalhe pouco, eu trabalho muito, mas porque eu tenho ambição, eu quero fazer minha empresa crescer, eu quero gerar impacto. Eu quero gerar prosperidade financeira, tá? Quando você é consultor, executor, você tem falta de tranquilidade financeira, porque é tudo para ontem, né? A sua renda não é previsível. Quando você é empresário, você começa a ter receita previsível e prosperidade. Enfim, o consultor é limitado pela quantidade de horas, o empresário ele cria uma máquina produtiva ali, no qual o crescimento dele passa a depender de conseguir vender mais, tá? E por último, o consultor ele tem mentalidade de trabalho, cara. Todo consultor que eu conheço comete o erro de tentar trocar horas por tudo, né? Enquanto o empresário, ele tem mentalidade de patrimônio, entendeu? Ele investe antes de conseguir resultado, né? Ele entende que para você gerar resultado, você precisa investir primeiro, né? Você precisa tomar decisões difíceis, né? Enquanto o consultor, ele quer ter aquela rotina ali, né? Muito vício de CLT, do tipo, parece que o trabalho e a renda não são proporcionais, né? Você tem ali, né, sei lá, você vai investir X, mas você vai continuar ganhando a mesma coisa. Então, até nas decisões, assim, por exemplo, quando você vai investir em marketing, né, eu vejo decisões muito pés no chão, muito aversão ao risco, né? Que é o contrário, assim, da mentalidade de empresário, e eu falo isso bastante, tá? No programa Luz Prime Mais também, né? Porque é uma mentalidade importante de se desenvolver, que é a mentalidade de você comprar um pouco de risco, né? Você ter um pouco de investimento ali para coisas que podem mudar a tua situação, beleza? E além da mudança de mentalidade, existe um método para te ajudar a ganhar escala, né? Uma metodologia bom, eu vou entrar nesse tema agora. A metodologia da luz é uma metodologia, como eu falei, baseada na nossa história, mas também validada aí por uma série de consultores que já passaram pelos nossos programas. E ela tem 6 passos principais, tá? Primeiro, uma promessa clara de transformação, né? Você construir uma proposta única de valor para uma dor urgente de um único perfil de cliente ideal. Então, assim, você deixar de ser o consultor generalista, porque o consultor generalista ele tem a sua importância no mercado, mas ele é visto como commodity, tá? E você passar a se posicionar como o especialista em uma transformação, você se apresentar para o mercado assim.
Uma brincadeira que eu faço com todos os consultores que eu tenho reunião estratégica, né? Seja de vendas ou seja de outro motivo de pesquisa, eu falo, cara, me apresenta a sua empresa em 1 minuto. E todos eles cometem o mesmo erro, que é o erro de, eu sou um especialista em finanças, sou um profissional especialista em finanças, com muitos anos de experiência. E eu falo pra eles, cara, se você se vende assim, o teu cliente vai querer mais horas tuas. Qualquer merda que der em finanças, ele vai jogar em você, cara. É óbvio, eu faria a mesma coisa no lugar do cliente, né? Porque você não está apresentando para ele um produto, você está se apresentando como produto. E se você é o produto, porra, e você é um produto bom, ele vai querer usar mais. Não faz sentido, óbvio isso, né? Agora que vocês estão ouvindo eu falar, todo mundo, pô, deve estar chocado, assim, caramba, talvez eu cometa esse erro, né? Mas é verdade, né? Então, o segundo passo é desenvolver um método proprietário e replicável, né? E a gente está num momento único na história, pessoal. É um momento em que você consegue indexar o teu cérebro. Você consegue, através de produção de conteúdo, inteligência artificial, você consegue tirar o que está na tua cabeça e transformar isso num manual robusto, né? Numa metodologia robusta, estruturada, pronta para ser produtizada e que vai te permitir, pela primeira vez na vida, delegar para pessoas menos sêniores que você, né? Quem já cometeu o erro aqui na ânsia de crescer, tentar colocar um segundo consultor para fazer os mesmos projetos que vocês fazem? Quem já cometeu esse erro, né? E eu falo que é um erro porque um cara igual a vocês, né? Uma pessoa igual a vocês, né? Um cara, quando eu falo cara é porque eu sou carioca, mas um cara, uma mulher, né? Quem quer que seja, vai ser raro, né? Vai ser raro porque precisa de conhecimento, os mesmos conhecimentos que você tem, a mesma experiência que você tem. Então vai ser uma pessoa cara, uma pessoa difícil de achar, e quando ela aprender a fazer tudo o que você faz, né? Ela vai abrir o próprio negócio, né? Ela vai pegar a tua metodologia e vai falar, pô, eu já tô na interface aqui com o cliente, por que que eu vou abrir meu negócio? Vou pegar 100% da receita para mim, entendeu? Então, o caminho não é esse. O caminho é, de fato, você criar uma metodologia que te permita que ela seja replicável, né? E que você consiga é, delegar pequenas partes dessa metodologia, não a metodologia inteira, entendeu? Você consiga setorizar a sua consultoria, departamentalizar a sua consultoria. Terceiro passo, cara, Persona Project Fit é uma criação nossa. O que que significa isso? No seu mercado, você vai ter várias personas atrativas para você. Nem todas estão prontas para um projeto de longo prazo contigo e no seu maior ticket, tá? Eu tenho muito caso de consultores, por exemplo, que falam para mim, Filipe, pô, vários projetos meus são problemáticos. Eu tenho uma cliente minha, inclusive, que ela até gravou um podcast comigo, a Patrícia Araújo. É um podcast no Luz Talks. Depois vocês procurem lá, Luz Talks. Eu posso mandar o link também. Mas ela falou, cara, todos os meus projetos são problemáticos, porque eu sou consultor operacional para empresas de transporte e eu não sei o que acontece. O meu cliente, ele passa a me tratar como parte da equipe dele. E eu falo para ela, eu falei para ela, a empresa tem gerente operacional? Ela falou, tem, mas normalmente é uma pessoa júnior que não dá conta do trabalho. Eu falei, se você trabalhar com empresas que não têm o gerente na área que você precisa ter, você vai virar o gerente, porque você vai ser a profissional mais qualificada dessa área. E aí você vai fazer papel de gerente. Então, o que que significa construir essa escada de valor? Você pegar, através do diagnóstico, você entender em que nível de consciência aquela empresa está, né? E você montar, né, direcionar ela para diferentes produtos. Por exemplo, no caso da Patrícia, o certo era ela fazer uma consultoria com início, meio e fim para estruturar a área do cara, ou então ter uma sequência ali de capacitações, né, para o gerente operacional para preparar aquele cara para trabalhar com ela num projeto de longo prazo, para aquele projeto não ser problemático, né? Quarto passo, entrega enxuta com IA e automação. Então, pessoal, aqui, bem isso. Boa. Bruno botou o link do podcast aí no chat, quem quiser depois dar uma conferida. Pô, é bem legal. Então, a entrega enxuta com IA automação, né? Automatizar o máximo de processos repetitivos, delegar a operação de forma inteligente, né? Permitir que você comece a criar aquela equipe de apoio, inicialmente pequena, mas ir crescendo aos poucos. Quinto ponto, cara, e nesse ponto aqui os consultores erram muito, sabe? De não validar. Eu conheço consultores que ficam muito tempo pensando no produto ideal, na entrega ideal, e eu falo, cara, quantos clientes você tem? Pô, dois. Então, teu problema não está no produto, vai vender, entendeu? Vai tentar, cria hipóteses e vai tentar validar elas no mercado, né? E por último, tração, né? CCC, canal, case, crescimento. Então, é você pegar
depois dos testes, né, dos ciclos rápidos de validação, você escolher o canal que está performando melhor e você investir nele, em estar presente nele. Claro que tem que ser um canal onde a sua persona está ali dentro, mas você trazer sempre os seus cases, né? Contar a sua história, mostrar os seus cases, reforçar a sua proposta de valor e dominar esse canal para que ele seja ali o seu primeiro canal de tração, né? Via distribuição dos seus cases de sucesso. Beleza? Então hoje, né, daqui para frente a gente vai falar mais sobre o ponto aí que a gente combinou, né? Vocês votaram de falar sobre um método proprietário, replicável e delegável. Então eu vou falar um pouco sobre como construir esse método. E aí eu vou fazer um paralelo com a metodologia da luz, né? Por que que a metodologia da luz funciona, tá? Eu mostrei para vocês ali a metodologia da luz. Por que que ela funciona? Por que que o meu discurso é forte, tá? Porque eu passei pelo primeiro passo. Eu tenho uma promessa clara de transformação. Construir uma proposta única de valor para uma dor urgente de um único ICP, perfil de cliente ideal. Então, a Luz ajuda consultores a ganharem escala para atingirem os primeiros 5 milhões de faturamento, né? Vocês já devem ter visto essa proposta de valor de outras formas, né? Para construir uma empresa mais autônoma, né? Menos dependente de si. Mas o fato é que a Luz tem uma promessa clara de transformação. E eu estou escrevendo isso aqui bem claro, porque não adianta você pensar em metodologia sem antes dar esse passo atrás e pensar qual é a minha proposta única de valor, né? Porque a metodologia, né, e eu vou falar sobre isso também, ela é a transformação da sua promessa clara de transformação em processo, em entregáveis, entendeu? Então, primeiro, né, pensa, editor, beleza, eu já fiz vários tipos de projeto, mas quais foram aqueles clientes que eu realmente entreguei valor, sabe? Qual foi a transformação que eu proporcionei para eles, né? E tenta começar a formular essa proposta única de valor, porque é ela, no fim das contas, que vai se transformar no seu posicionamento, tá? Ela que vai se transformar na sua metodologia de consultoria. Só que é muito importante, tá, gente? Porque hoje em dia o mercado ele está mudando muito, ele está evoluindo na velocidade da luz. Então, você não é mais consultor financeiro, você não é mais consultor de vendas, você não é mais consultor de marketing, porque 200 outras mil empresas vão se apresentar dessa mesma forma, tá? E comunicação hoje em dia é commodity. Eu consigo, com 3, 4 prompts, criar o melhor artigo do Brasil sobre como gerenciar o seu fluxo de caixa. Mesmo eu não sendo um grande experiente nisso. Então, o que faz a diferença hoje é a forma como você se posiciona, é a forma como você consegue atingir o seu público e atingir uma necessidade, uma dor urgente, né, desse público, se conectar através da dor, tendo uma promessa clara de transformação, né, de superação dessa dor. Beleza? Então, se você não tiver uma estratégia, né, não adianta desenhar uma metodologia formal, você vai continuar tendo os mesmos problemas que você tem hoje, tá? E eu estou batendo nessa tecla porque é por isso que a metodologia da luz ela funciona, né? Porque ter essa promessa clara de transformação é o núcleo e a partir dela você desenvolve os outros pontos, tá bom? E é por isso que no programa Luz Prime Mais a gente trabalha todos esses pilares, porque um sozinho não funciona. E aí, né, vem a segunda pergunta, né? Por que ter uma metodologia própria, tá? E embora, né, pareça óbvio, né, é bom a gente sempre escrever, né, desenhar, mostrar, porque a gente coloca todo mundo na mesma página. Mas a sua metodologia própria, ela te ajuda a criar previsibilidade, padronização e especialização para que você entregue a sua proposta única de valor de forma enxuta, replicável e sem perder qualidade. Então é mais ou menos assim que funciona. Você consegue gerar previsibilidade, né, repetição, padronização, especialização, isso vai te dar ganho de escala. Então, uma coisa que eu coloquei no LinkedIn essa semana, né, que eu trouxe aqui porque eu gostei bastante da forma como eu escrevi isso, é que no universo dos serviços consultivos você não cresce entregando experiências únicas, você cresce fazendo igual. Você cresce transformando o resultado em processo. Todo consultor, ele precisa ser obsessivo em criar um método no qual você vai colocar 10 empresas ao mesmo tempo no início daquele método, as 10 vão passar por ele de uma forma muito parecida e vão atingir resultados excelentes no final do processo. Essa deve ser a sua obsessão, não, né, o que você pode fazer de diferente para aquele cliente, para salvar aquele cliente, entendeu? Então a sua obsessão deve ser criar uma máquina, de fato, uma linha de montagem dentro da sua consultoria, tá? Então, assim, um exemplo que eu dou, tá, do porquê a especialização, por que ter uma metodologia, vamos observar que esses dois
Esses dois consultores diferentes, né? O primeiro ele fala, eu sou consultor de negócios. Poderia até falar que ele é consultor de alguma área específica, mas ele fala, eu sou consultor de negócios. Então, ele no projeto um ele dobrou as receitas em 6 meses. No projeto 2 ele reduziu em 20% o turnover em 2 anos. No projeto 3 ele reduziu o tempo gasto com o processo de produção em 40%. No projeto 4 ele aumentou a margem de lucro líquido de 5 para 8%. No projeto 5 ele conseguiu captar 1 milhão com plano de negócios criado, né? Ele tem casos extremamente diferentes. No segundo, o segundo ele ajuda negócios de saúde a reduzirem custos internalizando a logística. Essa é a proposta única de valor desse cara. Então ele ajuda negócios de saúde a reduzirem custos internalizando a logística. No projeto um ele economizou 10% nos gastos com logística após internalização. No projeto 2 ele economizou 20% nos gastos com logística. No projeto 3 ele economizou 15%. No projeto 4 ele economizou 5%. Quem é o especialista aqui? Quem vai ter mais facilidade de se vender, segundo vocês? Né? Se alguém estiver procurando, né, um cara que ajude a reduzir custos internalizando a logística, provavelmente vão ter pouquíssimas pessoas fazendo isso no Brasil. Ele vai encontrar esse consultor aqui, ele vai contratar esse consultor, mesmo que ele não conheça esse cara a fundo, tá? Enquanto o primeiro ele vai ter dificuldade de se posicionar no mercado, né? Porque eu vou falar para ele, né? Eu vou contactar ele, né? E vou falar, cara, eu tenho um problema aqui. Meu problema tá ligado a, sei lá, a construção do meu time comercial. E ele vai falar todos esses casos dele. Eu vou falar, cara, talvez o dobrou as receitas em 6 meses seja relevante para mim, mas fora ele, os outros não são tantos. Então ele vai estar gerando demanda para uma série de problemas diferentes, né? Ele não é um especialista em nada. E como eu falei, por mais que ele tenha grandes resultados, ele vai ser visto no mercado como commodity. E como fazer, né, isso? Como criar uma metodologia proprietária, como criar uma metodologia replicável e que possa ser delegável no futuro. Primeiro, passo um, sua metodologia ela é fruto de uma proposta de valor, tá? Então, o que significa isso? Tá? O seu perfil de cliente ideal, ele tem uma jornada de transformação, né? Então, assim, eu quero que todo mundo aqui imagine, né? Beleza. Quem é o meu perfil de cliente ideal? Que é o cara que ele tem uma dor urgente, ele vê a minha proposta única de valor e ele aceita essa proposta única de valor. Mas beleza, se eu fizer a transformação que eu quero com ele vai virar um case de sucesso. Quem é esse case de sucesso? Por qual transformação ele passou, tá? Porque esse exercício é muito importante, pessoal, porque a sua metodologia ela precisa refletir isso, tá? A sua promessa para o mercado, ela precisa refletir isso. Ela precisa conter essa transformação. Então você não é o cara que estrutura fluxo de caixa, controles financeiros, você não é o cara que faz plano de cargos e salários, você é o cara que leva empresas do ponto A para o ponto B. Qual é esse ponto A? Qual é esse ponto B? E como isso pode ser formulado numa proposta única de valor, tá? Então, um exemplo, né? Você tem ali como um perfil de cliente ideal, você está mirando em pequenos comércios familiares que faturam de 2 a 3 milhões por ano e não geram lucro, né? Estão numa situação ali de dívida, né? Ou até estagnados, mas sem lucro gerado, né? Então a família que gerencia está sempre ali, né, meio ansiosa para entender se ela vai poder se planejar no futuro e tudo mais. E você pode ser o cara que transforma esse pequeno comércio familiar num comércio familiar que fatura 5 milhões por ano com 10% de margem de lucro, né? Então você passou a gerar ali meio milhão por ano para essa família, né? Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, e aí a próxima coisa que você precisa pensar é quais resultados, né? Se esse é meu perfil de cliente ideal e esse é meu caso de sucesso, quais resultados o meu perfil de cliente ideal precisa atingir para fazer essa transformação, tá? Pessoal, eu só abro isso aqui no programa Luz Prime Mais, tá? Isso aqui é conteúdo premium exclusivo que eu tô passando para vocês. Espero que vocês estejam gostando até aqui, estejam entendendo, né? Vão me dando aí feedback, tirando dúvidas no chat, quem quiser. Mas assim, o que que isso quer dizer, né? O que que isso que eu mostrei para vocês quer dizer, tá? Então, de novo, né? Você não é mais aquele cara que, né? A sua proposta de valor, a sua metodologia, ela não é um passo a passo para fazer estruturação financeira, um passo a passo para estruturar o time comercial, passo a passo para rodar um processo de avaliação de desempenho, um passo a passo para fazer um plano de cargos e salários, né? Ou para montar o planejamento estratégico.
Isso é produto. E isso pode compor ali a tua metodologia, tá? Você pode começar o seu projeto fazendo um plano estratégico para a empresa, né? Ou fazendo uma avaliação de desempenho para entender, fazer um diagnóstico ali interno, né, de como estão as competências daquela empresa. Mas essa não pode ser a tua metodologia. Ela não pode ser focada em um produto, porque produto hoje no mercado de consultoria é commodity, né? Se você é o especialista em fazer estruturação financeira, o empresário ele nem levanta da cama para falar sobre isso contigo. Ele levanta se você tiver a promessa de transformação que ele precisa para a dor urgente dele. Então, a primeira dica que eu dou é saia da ótica do como fazer, né? E foca na transformação. A sua metodologia, ela deve ser focada em levar um determinado tipo de empresa do ponto A para o ponto B. E você tem que ter muito claro isso na sua cabeça. Qual é o tipo de empresa, o que significa esse ponto A e o que significa esse ponto B. E você precisa começar a se apresentar assim para o mercado e a construir essa metodologia que leve esse tipo de empresa a esse tipo de transformação, tá? E como fazer isso, né? Beleza, muito bonito na teoria, Filipe, legal, né? Belo pitch, bela apresentação, mas pô, como é que eu faço, né? Como é que eu passo para a parte prática aqui da brincadeira, tá? Então assim, pessoal, tudo na vida é uma questão de resultados, né? Então, e o prompt que eu vou entregar no final da aula, é bom ressaltar, ele vai ajudar vocês a criarem justamente essa estrutura aqui, né? De vocês entenderem quem é o, né? Vocês vão colocar ali basicamente características, né, de determinado perfil de cliente ideal, vão entender que tipo de transformação vocês querem proporcionar a esse cara, quem esses caras vão ser no final do processo, e o prompt ele vai te ajudar a entender quais são os macro resultados que esse perfil de cliente ideal precisa passar, precisa atingir para ele se transformar num grande caso de sucesso, né, para vocês. Então, exemplo, metodologia luz, né? O meu perfil de cliente ideal é um consultor, né, com ainda executor ali, né, com muita dedicação operacional, tem no máximo estourando 5 funcionários, mas na realidade normalmente é menos do que isso, né? Um ou dois no máximo. Ele tem capacidade limitada e ele fatura até 1 milhão por ano. E eu quero transformar ele num empresário de consultoria, né? Um empresário, isso é importante, com uma equipe de até 10 pessoas, mais de 30 clientes ativos e faturamento de 5 milhões, pelo menos 5 milhões por ano. Então, essa é a transformação que eu quero proporcionar para o meu perfil de cliente ideal. Quais são os resultados que ele precisa atingir, né? O que ele precisa fazer como grandes diretrizes para que ele faça essa transformação? Então, primeiro ponto, ele precisa identificar quem é o perfil de cliente ideal dele e construir uma proposta única de valor. Ou seja, ele tem que montar, construir um posicionamento novo. Segundo passo, ele precisa transformar a proposta única de valor dele numa metodologia própria, replicável e delegável. Passo 3, ele precisa construir uma esteira de produtos, né? Ele precisa ter diferentes ofertas para diferentes níveis de consciência ali, de leads que podem chegar até ele. E o passo 4, ele precisa investir em automatização IA para tornar a entrega dele cada vez mais enxuta. Se ele cumprir esses 4 passos, né, poderiam ser mais aqui, poderiam ter outros, mas se ele cumprir esses 4 passos, eu tô seguro de que ele vai conseguir passar, fazer, realizar essa transformação. A minha metodologia, ela precisa ajudar esse cara a atingir esses resultados. E isso tem que ser feito de forma processual, manualizada, tá? Processual e replicável. Tá bom? Então, outro pequeno exemplo, né? Falando ali do pequeno comércio, né? Que fatura ali 2, 3 milhões por ano, o exemplo que a gente já deu aqui. Mas aí dando um exemplo do que essa empresa precisa fazer para se tornar um grande case de sucesso, né? Para crescer ali do jeito que a gente espera. E aí, claro, né? Aqui é um exemplo, mas você poderia falar para mim, Felipe, eu sou especialista nesse tipo de empresa, e na verdade ele tem que profissionalizar a precificação dele. Ótimo. Porque a sua metodologia é a sua metodologia. E eu quero justamente isso, que você entenda a minha forma de como fazer, mas você crie a sua, né? Não tente copiar a minha, porque a minha funciona para o meu perfil de cliente ideal.
Mas o exemplo, né? Primeiro passo que ele tem que dar é separar as finanças pessoais da empresa. Então, esse tipo de empresa aqui tem muito problema com isso, né? O cara, às vezes, ele não está tendo lucratividade porque, né, mês passado ele pagou aluguel pela conta da empresa, né? Ou então ele pagou alguma coisa grande ali pela conta da empresa, então ele não tem uma visibilidade clara de lucratividade, né? Então, às vezes, ele está até meio míope ali, né, em relação à situação da empresa dele. Então, o primeiro passo, separar as finanças pessoais das finanças, né, empresariais, corporativas. Segundo, estruturar controles financeiros profissionais. Ele precisa entender o que está acontecendo de fato na operação dele, tá? Terceiro, implementar rotinas e processos financeiros operacionais, né? Ele precisa começar a ter data de pagamento, data né, de recebimento, ele precisa cobrar os inadimplentes, ele precisa entender se tem, como é que está o contas a pagar o tempo inteiro, né? Ele precisa ter uma visibilidade ali de até 3 meses, pelo menos, né, de contas a pagar e contas a receber, né? E por último, ele precisa implementar uma cultura ali de metas e KPIs. Ele precisa sentar para pensar no futuro. Ele precisa entender o que que ele quer crescer, melhorar no próximo, né, trimestre, semestre ou até no próximo ano, tá? Então, se eu conseguir fazer, né, proporcionar para ele esses quatro resultados, eu consigo transformar ele num case de sucesso. Então, a sua metodologia, ela tem que ser muito mais sobre resultados e transformação do que sobre entregáveis, produto, entendeu? Até aqui, pessoal, faz sentido? Dei um ok aqui, né? Guilherme Silveira perguntou: parte de vendas não entra? Cara, depende, entendeu? Muito provavelmente, em vários casos, vai entrar. É, às vezes ele precisa focar, né? Ali no último estágio, ele precisa focar mais em promoção, né? Né, se é um pequeno comércio familiar que tem ticket baixo, às vezes ele precisa treinar pelo menos o pessoal ali de atendimento ao cliente. Enfim, né? Você tem que observar, né, o teu perfil de cliente ideal, a transformação que você quer proporcionar para ele e quais são os resultados pelos quais ele precisa passar. Aqui eu dei um exemplo ilustrativo para você ver como que funciona esse processo de pensar na sua metodologia, tá? Mas ela é um livro em branco. E a partir a partir desses resultados, tá? Dessa transformação, aí sim você vai começar a pensar numa estrutura ali de entregáveis, de etapas, de atividades, tá? E lembrando, pessoal, hoje a gente está tendo uma aula aqui reduzida, tá? Rápida. O nosso tempo é curto, mas, cara, tem muito mais disso aqui, obviamente, no programa Luz para Mim Mais. Então, assim, por que que você vai fazer isso, tá? Porque no nível metodologia, no nível resultado, a sua possibilidade de terceirização e automatização é muito baixa, porque são entregas muito macro, entendeu? É aquilo que eu falei, se você contratar um consultor para executar toda a sua metodologia, ele vai ter muita dificuldade, porque naturalmente ele vai ser menos sênior do que você naquilo, tá? Você já está fazendo isso há muito tempo. Ele não necessariamente está, entendeu? Ele não tem as mesmas experiências que você, as mesmas competências que você. Então, a possibilidade de terceirização e automatização nesse nível hierárquico, tá, da sua estrutura é muito baixo. Quanto mais você consegue quebrar isso no micro, né, manualizar a sua metodologia, mais alta vai ser a sua possibilidade de terceirização e automatização. Beleza? Tá. E aí, né, como fazer isso, né? Beleza. Qual é o passo 3? O passo 3 é você transformar isso que eu mostrei para vocês num círculo virtuoso, né? Legal. Eu entendi quem é meu perfil de cliente ideal, eu tenho uma proposta única de valor para ele, eu transformei a minha proposta única de valor numa metodologia, né, com resultados que eu preciso proporcionar para o meu perfil de cliente ideal. Eu comecei a pensar na minha estrutura de entregáveis e agora eu preciso fazer com que isso seja cíclico, com que isso seja processo, tá? E a dica que eu dou para todo consultor é pense como um hospital. O hospital ele é composto de uma série ali de serviços de alto valor, de alta complexidade, mas ele tem uma série de procedimentos bem definidos, né? Todo mundo que chega no hospital faz diagnóstico. Todos os pacientes passam pelo diagnóstico. A partir desse diagnóstico, o paciente ele é enviado a cumprir uma série de procedimentos. Esses procedimentos em diferentes diagnósticos, eles se repetem, tá? Porque o processo ele não necessariamente ele vai ser linear, não necessariamente você precisa proporcionar para o teu cliente
aquele primeiro resultado sempre, ou o segundo, às vezes ele já é forte em um dos resultados que você precisa que ele atinja. E aí você vai focar nos outros, né? E você vai definir o que que é mais prioritário no diagnóstico. E a partir do diagnóstico, você vai definir que tipo de processo esse cliente precisa passar, mas é claro, sempre com procedimentos bem definidos, manualizados, né? Porque o objetivo do hospital no final é sempre o mesmo, que todo mundo chegue à cura, tá? Então, assim, o diagnóstico, ele é a chave desse processo aqui, tá? Porque você vai ter o seu perfil de cliente ideal, você quer transformar ele num caso de sucesso, você vai começar a construir uma metodologia para fazer ele passar, ele se transformar num caso de sucesso, e a partir do diagnóstico você vai entender o status do cliente nos diferentes passos da metodologia para definir quais vão ser as prioridades que você vai trabalhar com ele, né? O que que o seu cliente já faz bem para você não precisar priorizar e o que que é mais urgente ele melhorar para se tornar um caso de sucesso. E a partir daí você vai construir o seu círculo virtuoso, tá? A maioria das consultorias de sucesso que eu conheço, elas têm esse formato aqui, tá? Você tem uma fase de diagnóstico, onde você vai mapear dentro da tua metodologia o que que aquele cara já faz bem e o que que ele não faz. E a partir do diagnóstico você vai entrar em pequenos ciclos de execução. Nesses círculos, você vai fazer a parte estratégica junto com o seu cliente, ou seja, definir quais metas você quer que ele atinja no curto prazo. Você vai construir um plano de ação para aquelas metas e você vai fazer assessment, ou controle, ou como vocês quiserem falar. Vocês vão controlar se o plano de ação está sendo cumprido e se as metas estão sendo batidas. De tempos em tempos, você vai voltar no diagnóstico para ver qual foi a evolução dele e definir de novo, né, quais são as metas, qual é o plano de ação e controlar se todo aquele processo está de fato acontecendo. Se vocês conseguirem implementar um modelo assim, eu garanto para vocês que a consultoria de vocês vai se tornar muito mais escalável, tá, do que ela é hoje. Beleza? Até aqui faz sentido? Estamos todos juntos? Beleza. Tá. Então, quais são os próximos passos a partir daqui? Então, pessoal, como eu falei, né, o framework de escala, uma coisa não funciona sem a outra, tá? Então, eu falei aqui sobre metodologia própria, né, a partir da jornada do perfil do cliente ideal e transformar essa metodologia própria num círculo ali virtuoso, num ciclo que sempre se repita para que você faça com que o seu cliente ele atinja os resultados que você quer. Mas o framework de escala, né, que eu uso na Luz, que eu uso com os consultores todos, todos ele tem esses passos aqui, tá? Primeiro você pensar no seu posicionamento, ou seja, você definir quem é o seu perfil de cliente ideal, qual é a dor urgente desse cara e você construir uma promessa para ele. Você transformar isso numa proposta única de valor, né, que vai levar ele do ponto A para o ponto B. Você transformar a sua proposta única de valor na sua metodologia própria, muito baseada na jornada do ICP, né, do perfil de cliente ideal. E para isso, às vezes você não precisa nem inventar a roda, tá? Às vezes você pode conversar com seus próprios cases de sucesso e falar, cara, como é que você chegou até o patamar que você está hoje? E ele vai contar, né? Tudo que ele fez ali na empresa, tudo que deu certo, tudo que deu errado. Legal, você começa a construir a sua metodologia a partir dali. Você vai transformar a sua metodologia própria num ciclo que funcione, né? Que processualize as suas entregas. Em seguida, você vai tentar deixar a sua entrega cada vez mais enxuta, né? Porque agora que você tem um ciclo que se repete, uma metodologia própria, focada num único ICP, você tem pontos do seu projeto que começam a se repetir, e aí você vai começar a ter oportunidades naturais de automatização, porque quando você faz muita coisa diferente, como é que você vai automatizar, né? O investimento nem compensa os ganhos no final das contas. Você vai poder começar a olhar para micro terceirização, porque você vai começar a ver pequenas partes do seu projeto que não necessariamente são automatizáveis, mas que elas são operacionais e repetitivas, e você vai poder passar, ter pequenos especialistas dentro do seu projeto que executem pequenas partes, tá? E eles vão poder trabalhar por entrega, por resultados, controlar, escrever, né, procedimentos operacionais padrão, tá? Manualizar ao máximo a sua metodologia
e os procedimentos operacionais padrão, eles são importantes, inclusive, para você executar as suas oportunidades de automatização. E por último, construir uma escada de valor, né? Você pensar, beleza, né? Eu tenho diversas personas aqui no meu mercado, né? Diversas pessoas que poderiam estar me contratando, mas elas não me contratam porque, né, não estão prontas ainda para pagar ali, sei lá, 30, 40, 60 mil para mim diretamente. Mas eu posso ter um produto de entrada para esse cara. Eu posso ter um produto básico que, a partir do produto de entrada, eu já crio um gatilho ali de conversão automático, né? Eu posso ter minha oferta core, né, que seja ali uma consultoria mais automatizada, mas ainda a um preço baixo, né? Eu posso ter um produto premium, né, um high ticket, e aí você vai direcionar e preparar os seus clientes para eles experimentarem toda a sua escada de valor. Tá. Então, pessoal, de metodologia, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Tá. Opa, posso fazer uma Guilherme pergunta? levantou a mão aí, pode falar, Guilherme. Pode falar, Guilherme. Isso é, na verdade, ele no que se refere às vendas, né? Eu quis saber, na verdade, se vai ter algum módulo, alguma explicação referente a como realmente escalar isso através das vendas. Eu já entendi no que compete a questão da prestação de serviço, né? Mas não vai entrar nesse módulo de vendas. Vai Como sim. cap... Prospecção? Ah, Sim, tá. sim, vamos sim. Tá. Você está falando do programa especificamente, né? Tô Do pro- falando da respeito das nossas consultorias. Como escalar as nossas consultorias em vendas. No caso, Não, não. uma Sim, vez padronizado, uma vez que a gente já escalou, que a gente tem condições de atender mais clientes, como fazer isso agora através das vendas, agora na captação de clientes. sim, sim. É porque assim, na aula de hoje, eu botei lá algumas opções de tema no nosso grupo principal da Luz e o pessoal votou por metodologia própria, tá? Mas assim, a gente no programa Luz para Mais, a gente fala, o primeiro passo é o passo de estratégia de posicionamento, marketing e estratégia comercial. Então esse é o primeiro módulo. E a gente fala também sobre como implementar a automatização nas estratégias comerciais, tá? Então a gente fala um pouco de IA na automatização, IA, desculpa, nas vendas. A gente passa por isso no programa assim. Eu vou falar agora do programa, tá? Porque a pergunta que eu sempre faço é: beleza, você prefere construir isso tudo sozinho, né? Ou guiado por mim, né? E aí, pessoal, cara, o que eu falo pra vocês é bastante simples, assim. Você tem três caminhos. O primeiro é não fazer nada, tá? Cara, se você não fizer nada, você vai virar estatística, infelizmente. Ou você vai desistir em algum momento porque você tá ali, né, no círculo vicioso ali de vender, entregar, num risco muito alto, né? Eu já vi muitos consultores, pô, virando estatística, infelizmente. Então, cara, pô, se você assistiu essa aula aqui e tá pensando em não fazer nada, pelo amor de Deus, mude de ideia, conversa comigo, sabe? Pô, por mais que, sei lá, você queira fazer sozinho, faça, entendeu? Né? É mais lento, é mais caro, é mais difícil, né? A gente na Luz demorou muito, a gente demorou quase 10 anos para chegar no modelo minimamente escalável aí, com muitos erros, muitos acertos, né? Então, cara, assim, uma das coisas que o empresário mais valoriza, né? Os empresários de sucesso, é você conseguir pegar atalhos. E o programa Luz Prime Mais é uma forma de você construir o seu framework de escala ali junto comigo, tá? É mais rápido, tem um custo-benefício muito melhor. E você vai fazer networking durante esse processo, porque é um programa feito para consultores, tá? Eu até brinco com as pessoas que tem muita gente aí fazendo curso genérico por aí, sabe? Outro dia eu vi um anúncio ali da G4 e, cara, e beleza, G4 tem, né? É uma empresa grande ali com vários méritos. Mas, cara, quando eu vi aquele anúncio, eu falei, pô, esse curso é ruim, porque o Alfredo Soares lá, né, o cara comercial lá deles, né, o sócio comercial, ele falava, gente, parem de me perguntar se esse curso aqui é para o seu setor. Todo setor precisa de vendas. E aí eu pensei, cara, esse curso não tem como ser bom, porque como é que ele vai botar o dono de uma indústria, pô, o dono de um restaurante, o dono de uma consultoria para falar de vendas, cara? São dinâmicas completamente diferentes, entendeu? Então, o meu programa, ele é específico para consultores. Então, a gente coloca consultores juntos para evoluírem juntos, e isso por si só aumenta muito a qualidade do programa. Então, você ainda vai fazer networking juntos. E os meus melhores alunos, pessoal, eles já e aí, cara, eu tô falando de vários, assim, não foram poucos não, tá? Eles já desenvolveram modelos um pouco mais escaláveis antes do programa terminar. Se vocês têm dúvidas disso, cara, vão na página do programa, eu vou mandar aqui depois.
Assistam os depoimentos, tá? Tem bastante depoimento ali, pessoas falando, cara, como é que é a minha entrega, sabe? De, porra, quão rápido eles conseguiram desenvolver resultados. Então assim, é o caminho mais rápido e mais barato para vocês, tá? Mas pelo amor de Deus, só não escolham o primeiro caminho, que é não fazer nada. E como funciona tal o programa Luz para Mais? Escale a sua consultoria com autoridade, método e IA. Né? Ele é um produto inspirado na trajetória da Luz, né, que foi de consultoria um para um a uma empresa escalável. Ele foi criado para te ajudar a começar a escalar sua consultoria em 2 meses, tá? Então é um programa que ele tem 2 meses de duração. Ele é focado em consultores e futuros consultores que faturam, né? Eu falo entre 0 e 5 milhões por ano, mas vamos botar aí entre 0 e 2, principalmente, né? É uma metodologia validada e aplicada por 50 alunos que já passaram pelo programa e até hoje, cara, 100% de satisfação. E alguns casos de sucesso aqui, né? Algumas transformações que a gente já proporcionou, né? Primeiro, o Igor Montenegro, né, que teve uma carreira muito próspera nos setores público e privado. Ele é um cara que ele foi secretário de Estado de Goiás, ele foi superintendente também do Sebrae de Goiás, ele passou pelo meu programa. E, cara, ele tem um caso engraçado porque ele estava tentando vender planejamento estratégico, né? E ele estava cobrando 15 mil. E ele falou para mim, Felipe, eu tô pensando em diminuir o preço, porque eu tô tentando algumas PMEs aqui, não tô fechando. Eu falei, Igor, cara, não tem hipótese do teu problema ser preço, cara. Pô, você é um cara grande, cara. Porra, eu pagaria 3 vezes isso para ter você ajudando a minha empresa, no mínimo, né, para fazer um projeto ali rápido. É, porra, se o cara não tá vendo a tua capacidade de transformação, alguma coisa tá errada e não é o preço, né? E aí, uma das coisas que ele mais gostou no programa foi a ideia de construir uma escada de valor, né? E com a minha ajuda, ele construiu uma escada de valor. Ele fez parceria com algumas empresas e aí ele começou a fazer alguns cursos, tá? Presenciais, no caso dele. Mas os cursos custavam R$ 300, sei lá. A partir desses cursos, ele passou a vender o diagnóstico e não o projeto inteiro. Só no diagnóstico ele já passou a cobrar R$ 8.000 e vendia, tá? Ou seja, era mais que a metade do plano estratégico inteiro, que ele estava tentando vender antes e não conseguia. O planejamento estratégico já passou a custar R$ 25.000 e ele vendia, tá? E ele ainda conseguiu fechar pelo menos um, né? A última vez que eu falei com ele tinha sido um contrato de 250 mil anuais, porque uma das empresas que fez planejamento estratégico com ele gostou tanto do processo que falou para ele, cara, a gente queria que tu acompanhasse o planejamento estratégico aqui dentro. E ele falou, pô, vou botar um preço aí que eu acho que eles não vão fechar porque eu não sei se eu quero acompanhar de perto. Aí ele botou 250 mil anuais e a empresa fechou com ele. Então, o método funciona, tá? O Wagner é um dos meus maiores casos de sucesso até hoje, né? E ele conseguiu, primeiro, durante o programa, ele triplicou a empresa dele de tamanho, né? O texto aqui está até mal formulado, porque durante o programa, né, assim que acabou o programa, ele já conseguiu triplicar a empresa dele de tamanho. Então ele tinha saído de 8 para 24 clientes, e agora eu conversei com ele recentemente, ele está com 65 clientes de consultoria. E ele é um cara tão engajado com o programa, ele gosta tanto do que ele aprendeu na Luz, que ele já confirmou a presença dele na turma 4, né? Ele está pagando para participar do programa de novo, porque ele sente que ele precisa se reciclar, porque ele não está satisfeito com 65 clientes. Ele acha que ele tem espaço para triplicar de tamanho de novo. Então ele vai participar da turma 4. Então já é um networking aí que vocês podem fazer no programa. A Priscila e a Daniela da Upsec Vendas, quando elas começaram comigo, elas tinham só um cliente, né? Estavam tentando tracionar há muito tempo. Chegaram a pensar em desistir, estavam exatamente naquela fase da luta, né? Mas antes do final da participação delas na turma 3 do programa, Luz para Mais, terminar, elas já estavam com 4 clientes. Então aqui, o Guilherme, para você é importante, né? A gente está falando aqui de pessoas que conseguiram vender, né? Eu não estou falando aqui simplesmente de liberar tempo, metodologia, pessoas que passaram a se posicionar melhor, né? A ter uma estratégia comercial mais matadora e começaram a conseguir fechar mais vendas, né? Porque a turma 3 antes de terminar, né, ela já tinham fechado mais 3 clientes, estava com a carteira de 4 clientes. E a Daniela também vai participar da turma 4 porque ela também quer se reciclar. Então, são pessoas que gostam muito do que elas vivem no programa, porque é uma coisa única, tá? É uma metodologia proprietária. Não é genérico, é feita para consultores.
E tem mais, né? O Neto e o PC da Revoluto, cara, eles tiveram casos de clientes que eles quadriplicaram o ticket médio, né? Só aumentando a esteira de produtos, né? Melhorando o pitch de venda deles, né? E eles cresceram tanto que hoje eles se dividiram. O PC foca na consultoria, o Neto já está olhando para outros modelos de negócio, né? Deixa eu ver, tem algumas perguntas no chat? Não, tá. O Wagner. Ah, o Bruno botou aqui o episódio de podcast com o Wagner, também é muito bom. Ele conta a jornada dele no programa, antes do programa, pós-programa, então é muito bom também para vocês entenderem, né, o que que ele viveu, né, com a gente. O Kleber, né, do grupo Educavix, também confirmou a presença na turma 4, também vai participar de novo do programa. Ele falou, e dessa vez ele está trazendo até a sócia dele para participar junto com ele, porque ele sente que a evolução foi tão grande que ter os dois juntos vai ser melhor ainda. Mas ele falou que a consultoria dele cresceu no ano passado com taxa de startup, né? 12% ao mês. Então, a receita dele em 2024 cresceu 12% ao mês, né? Se vocês forem ver a evolução de janeiro a dezembro disso, é muito alta, tá? E por último, o Dr. Christian Royce, né? Ele havia iniciado uma consultoria quando participou do programa Luz Primais, tinha acabado de começar. 2023 ele não fazia ideia de como tracionar o negócio dele. O faturamento dele total no ano inteiro tinha sido de 30 mil com consultoria. Em 2024, o preço de um projeto dele de consultoria único passou a ser 50 mil e ele passou a operar em 3 países diferentes da América Latina, tá? Além de também ter iniciado um programa de formação de auditores, porque uma das dores dele é que ele precisava fazer auditoria em todos os clientes dele. Mas ele começou a formar auditores que pagavam para participar do programa dele e ele contratava esses auditores para terceirizar partes do projeto dele para ele conseguir ganhar a escala. Então, bom, esses são alguns dos cases de sucesso, tem outros, tá? Realmente são muitas vidas aí que estão sendo transformadas. Isso não é modo de dizer, não estou tentando ser piegas aqui, é a realidade. E como funciona o programa, tá? Ele começa do dia 2 de setembro, então já é na terça-feira, estamos bastante perto, então, cara, quem for tomar essa decisão tem que tomar rápido, tá? Termina no dia 28 de outubro, então são 2 meses aí de programa. A gente vai ter 9 aulas ao vivo, toda terça-feira, às 19 horas de Brasília, são 2 horas por encontro. Então, toda terça-feira a gente se encontra e tem uma aula sempre densa ali, né? Com muito conteúdo e muito passo a passo também, tá? Hoje eu tive que ser mais rápido aqui com vocês, mas, cara, nas aulas do Prime Mais, eu entrego engenharia de prompts para vocês aplicarem isso, vocês montarem, né, o que está sendo passado em sala de aula. A gente troca ideia no grupo de WhatsApp, a gente tem um grupo de WhatsApp do programa, né, com os alunos e ex-alunos do programa. Então ali também a gente troca muita ideia, a gente fala sobre como as coisas estão sendo feitas, né? Eu mesmo faço follow-up, reviso exercícios, né, das pessoas do programa. Toda aula tem um exercício final ali para vocês começarem a estruturar isso dentro da empresa de vocês. Tem uma mentoria individual comigo também, de 1 hora, em data e horário flexível, mas normalmente depois do programa terminar, para eu entender como vocês estão evoluindo e dar mais algumas diretrizes. O programa ele é 100% online, né, por questões de geografia mesmo. Eu quero consultores do Brasil inteiro comigo. E são no Zoom também. As aulas elas ficam gravadas e você pode acessar até um ano depois. Você pode acessar, né, as aulas do programa que você participou. E, cara, entrego muito material adicional, né? Prompts prontos, né? Como eu falei, engenharia de prompts, né? Que nem o que eu vou entregar hoje aqui, manuais, dentre outras coisas que vocês recebem dentro do programa. A gente também tem alguns encontros extras de 15 em 15 dias. Depois eu vou mostrar o calendário melhor aqui. Mais de 1 hora para construção coletiva, então vão ser encontros mais mão na massa mesmo, tira dúvidas e a gente construindo coisas juntos. Esses são os 3 módulos do programa. Então, módulo um aí, estratégia e prospecção. Então, são 3 encontros coletivos de 2 horas cada um, no qual a gente vai conversar sobre o seu posicionamento, sua proposta única de valor, seu perfil de cliente ideal e como é que você vai se comunicar e prospectar esse perfil de cliente ideal, tá? No módulo 2 a gente vai falar sobre metodologia própria, né? Como é que você constrói uma metodologia que de fato vai te ajudar a ganhar escala. E no módulo 3 a gente fala sobre inteligência artificial e automação, né? Como é que a gente ganha escala através de tecnologia
E até microterceirizações também, eu falo um pouquinho disso entre o módulo 2 e o módulo 3, tá? Então são 9 encontros, como eu falei, distribuídos nesses 3 módulos. O módulo um, estratégia de prospecção, né? A gente vai construir juntos a figura do seu perfil de cliente ideal, vamos definir a sua proposta única de valor para ele e vamos montar as suas estratégias de comunicação e prospecção, tá? São as 3 primeiras aulas de terça-feira, né? Sempre das 19 às 21 horas de Brasília. E a gente vai ter o primeiro encontro mão na massa, né? A primeira oficina que vai ser no dia 11/9, às 19 horas de Brasília. E a gente vai fazer nessa oficina, a gente vai fazer um modelo de landing page, ou seja, página de vendas juntos e uma estratégia aí de go-to-market, né, de ida ao mercado para conseguir o primeiro cliente nessa nova estratégia aqui, tá? Quando eu falo nessa nova estratégia, é já pensando numa estratégia escalável, tá? Num novo posicionamento. Então, a gente vai fazer essa landing page, essa página de vendas com IA, com inteligência artificial, e ela já vai estar pronta ali para você começar a testar as suas primeiras hipóteses. Por que isso? Porque eu quero que vocês quebrem essa barreira do fazer, né? Eu quero mostrar para vocês que prospectar pode ser simples, tá? Você pode criar uma tese, montar uma landing page, ir para o mercado, testar, voltar, iterar rápido, melhorar aquela landing page, voltar, testar de novo, fazer até a hora que você vai encontrar um caminho de vendas. Beleza? Módulo 2, metodologia própria. A gente vai transformar o conteúdo que está no seu cérebro no guia completo da sua metodologia, né? Então, e também vamos começar a desenhar a sua escada de valor, a sua esteira de produtos, né, para engajar o máximo de pessoas na sua promessa e monetizar o máximo do seu ecossistema, tá? São as aulas 4, 5 e 6 e a oficina que a gente vai fazer, ela já vai ser com exercícios práticos ali de prospecção, né? Então não vou ser nem eu que vou dar essa oficina, vai ser o Leandro, que foi meu sócio na Luz, conhece muito bem o mercado de consultoria, mas hoje ele está na Deco e ele é um dos responsáveis ali pela receita B2B da empresa. Então ele já vendeu mais de US$ 1 milhão, né, no mercado enterprise, né, do Brasil e, e ele vai mostrar para vocês como eles prospectam lá na Deco, né, como é que eles atingem empresas grandes, né, quais são as estratégias ali de comunicação, abordagem, né, negociação para adquirir clientes, né? E o que ele fizer, obviamente, mercado B2B tem alguns níveis, mas ele vai tentar trazer aí exemplos legais aí para a realidade de todos, né? Seja quem mira aí PMEs, middle market, enterprise, seja qual for o seu foco, essa aula aqui vai te ajudar muito a entender como funcionam as estratégias de prospecção hoje. No módulo 3, né, a gente vai falar de automação, inteligência artificial. Então, a gente vai falar de ferramental, tá? Mas eu quero muito mais trazer uma questão de mentalidade para vocês, tá? De pensar em inteligência artificial e automatização antes de pensar em outras soluções, tá? Eu até tive um caso recentemente, né? Um dos clientes que a gente tem na Luz, um cliente grande, que a gente está construindo um produto digital junto com eles, né? É uma consultoria, né, em varejo, que ajuda varejistas, né, no Centro-Oeste. E a gente está construindo um produto digital com eles e eu me lembro que tinha uma atividade super operacional para fazer e a pessoa que ia fazer dentro da empresa estava com alguns problemas de saúde e não ia poder fazer. E aí os dois sócios falaram, pô, deixa que a gente tira uma tarde aqui e faz. Eu falei, não, vocês não vão fazer isso, tá doido? Vocês como empresários de consultoria, vocês precisam ter ojeriza a atividades operacionais e repetitivas. Vocês têm que ter a mentalidade de escala, mentalidade de delegar, de terceirizar e de automatizar coisas que vocês não deveriam estar fazendo. Claro que às vezes sobra, mas você não pode fazer aquilo ali feliz, né? Se é uma coisa que qualquer ser humano faria, você precisa ter uma mentalidade de delegar ou de automatizar antes de pensar em fazer. Porque a sua hora tem que estar focada em gerar negócios para a empresa, em pensar no seu modelo de negócio, em pensar na sua linha de produção, tá? E no encontro mão na massa, a gente vai falar sobre como implementar automatizações na consultoria em geral, mas também muito focado ali no seu processo comercial, tá? Como é que você começa a ganhar escala também no seu processo ali de prospecção, para que você desenvolva a sua estratégia comercial que vá, né, te levar a um teto muito mais alto do que você tem hoje, né?
chegar a quantos clientes você possa gerenciar ao mesmo tempo. E aí eu acho que se você chegar nesse patamar, né, se não, né, quando você chegar nesse patamar, já vai estar muito natural você pensar em produto, você pensar em outras possibilidades, em outros modelos de negócio. E eu acho que isso que é legal dentro do programa Luz para Mais, que é um programa que leva o consultor a ser até mais ambicioso como empresário, porque começa a ver as coisas acontecendo e o teto ele passa a ser muito alto, como eu falei, tá? E além da teoria, você também já sai com ferramental, porque eu entrego para vocês ferramentas da Luz, né? Então, quem participa do programa tem um ano grátis de Luz Prime, que é o portal de ferramentas empresariais e cursos de gestão da Luz. Então, né, tem mais de 250 planilhas, tem curso de planejamento estratégico, tem alguns cursos mais básicos de AI, né, de inteligência artificial. Tem muita coisa que vai ajudar vocês no processo de consultoria em si. A gente também dá 6 meses grátis de Lumen Pro, que é o nosso portal de conselheiros e colaboradores virtuais da Luz feitos por IA. Então aqui você, por exemplo, tem uma conselheira comercial que pode te ajudar a definir, montar uma estratégia para um possível prospect, né? Você vai precisar dar informação, contexto para ela, mas ela vai te ajudar a montar uma estratégia comercial. Você tem um conselheiro estratégico, você tem uma conselheira de liderança de pessoas e você também tem alguns agentes ali, né, feitos por IA, para funções mais operacionais, né, para te ajudar a fazer uma proposta comercial, por exemplo, né, produzir um texto para o LinkedIn, produzir um roteiro para o Instagram, né? Montar algumas metas para você, né? Ou para a empresa do seu cliente, pensar em alguns OKRs, por exemplo. Tem uma série, acho que já tem mais de 30 agentes aqui dentro que podem te ajudar, não só no processo de consultoria, mas no processo de gestão interna, né, da sua própria empresa também. E a gente está dando, isso aqui é uma grande novidade, tá? 3 meses grátis de Evoluz, que é o software de diagnóstico empresarial que está sendo lançado pela Luz em parceria com a empresa Evoluto. E o acesso antecipado ele vai ser limitado e exclusivo para alunos do programa, tá? Quem está fora do programa não vai ter acesso tão cedo a esse software, porque eu quero justamente criar um grupo de elite ali, que vai me ajudar a desenvolver esse produto. E eu acho que esse produto aqui eu posso até mostrar vocês com uma lupa um pouquinho maior, tá? Porque ele é uma novidade, acho que ninguém aqui teve contato. Ele não está, a gente está em fase de pré-lançamento ainda, tá? Mas ele já tem aqui bastante do que ele vai ser, mas a ideia é que você consiga aqui dentro. Todo mundo está vendo minha tela, né? Certo? Tá, beleza. Então aqui você vai adicionar os seus clientes, né? Então aqui eu já tenho alguns exemplos, né, de alguns clientes teste que eu cadastrei, alguns sem dados, né, porque foram testes que eu fiz. Mas, por exemplo, a Luz está aqui, né? O gestor sou eu, tenho o CNPJ, o setor, quantidade de funcionários, né? A atividade que a Luz exerce, tá? Posso cadastrar novas empresas aqui, mas aqui que começa a brincadeira de fato, tá? Aqui eu consigo criar metodologias de diagnóstico. Então, por exemplo, eu estou aqui aberto com diagnóstico operacional. Eu crio questionários de diagnóstico que eu posso aplicar com quem eu quiser. Eu coloco pesos, né, para as respostas. Eu tenho algumas sessões. Tá travando um pouco o meu computador, mas eu tenho algumas sessões aqui diferentes. Posso adicionar mais sessões, posso adicionar mais perguntas, posso mudar a regra aqui das perguntas, posso editar essa pergunta. E a gente já vem colocando aqui, a nossa equipe vem colocando alguns templates, tá? Aqui dentro. Então você já pega alguns nossos, né? Você tem um diagnóstico comercial pronto, por exemplo, né? Você tem um diagnóstico de tecnologia, de RH, então também é uma diretriz nossa começar a enriquecer isso aqui com templates prontos. Em breve vai ter um assistente, né, de IA para você criar a sua metodologia conversando com uma inteligência artificial. Ainda não está 100% pronto isso, então a gente ainda não liberou, mas em breve você vai conseguir fazer isso. E a partir daqui você cria os seus diagnósticos, né? Então, eu já tenho até algum pronto aqui. Você cria um diagnóstico novo, você pode associar ele a uma ou mais metodologias, né? Você pode ter o seu método que englobe, sei lá, 3 metodologias diferentes. Vou fazer um diagnóstico financeiro, um comercial e de recursos humanos. Beleza. Então, isso engloba o meu método. Então, você vai criar um diagnóstico com isso e você vai responder os seus diagnósticos. E você pode fazer isso para clientes existentes ou utilizar isso na prospecção. Quando você usa para clientes existentes, tá? Então vou pegar aqui qualquer um aqui, vou pegar a Ana Gabriela e vou processar.
Vou pegar o meu diagnóstico pronto aqui. Eu consigo aplicar isso numa sessão de consultoria, ou seja, eu respondendo aqui junto com o meu cliente, ou na frente dele, ou numa live, né, ou numa uma call no Zoom, ou no Teams, em qualquer plataforma. Ou eu posso delegar. Eu posso pegar, gerar um link compartilhável, mandar para o meu cliente e falar: responde no seu tempo esse diagnóstico aqui para a gente começar o projeto. E legal, né? E a partir daí ele vai responder, você já vai receber os resultados aqui dentro da plataforma, tá? E na prospecção você gera um link público, né? E você pode colocar aquele link numa página de vendas, você pode colocar onde você quiser, e as pessoas que forem respondendo vão virar seus prospectos aqui dentro. E depois você vai poder. Eu não tenho nenhum, porque eu não criei nenhum link de prospecção, mas as pessoas vão caindo aqui e você depois pode colocar né, ou você ou o seu comercial em cima desses prospectos para você vender mais projetos de consultoria. E por último, obviamente, você vai avaliar aqui os seus resultados, né? Então você pode ver por cliente, né, quais são os resultados que você tem, né? Posso clicar aqui e ver os detalhes desse cliente. Essa é a parte que a gente está mais melhorando agora, nesse ponto, né? Posso compartilhar um link com o meu cliente para ele analisar os resultados dele. E muito em breve a gente vai lançar 3 sessões nesse software. Uma para você gerar relatórios completos com inteligência artificial, outra para você gerar apresentações de PowerPoint completas, né, sem templates usando inteligência artificial, e outra para você gerar páginas de venda. Então, você vai poder criar já uma página de venda com um diagnóstico ali para o cara responder, né, chamando um prospecto ali, né, com uma proposta única de valor, né, tipo, sei lá, descubra a maturidade do seu financeiro em 5 minutos. E a pessoa ali responde e você já vai dar a opção dele ver os resultados e marcar uma reunião contigo para falar mais profundamente sobre aqueles resultados. Então, isso também está incluso, né, 3 meses desse software para quem fizer parte do programa, tá? É, beleza. Então, voltando aqui para a apresentação. Beleza. E aí, pessoal, a pergunta que fica é quanto você pagaria para começar uma mudança na sua vida, né? E eu te ofereço essa oportunidade por uma parcela muito ínfima de um projeto seu, tá? O programa, assim, eu costumo falar que o risco ele é todo meu. Porque se você conseguir um cliente a mais por causa do programa Luz para Mais, você já paga um investimento no programa com juros, né? Só de ferramenta que eu estou entregando já dá quase o valor do programa. Então, né, se você não gerar nenhum cliente por causa, né, do programa Luz Prime Mais, cara, eu cancelo o programa, porque para mim é né, pelo menos um cliente a mais eu tenho que te proporcionar, né? E com um cliente a mais você já paga todo o investimento no programa. Então, esses são os termos do programa, tá? Ele custa hoje 3.500, né? 12, você pode pagar em 12 vezes 291,59 no cartão ou 2.999 no Pix à vista. Ou seja, a gente dá 15% de desconto para quem paga à vista no Pix. Você também tem desconto de 50% se você quiser levar um sócio contigo, um funcionário ou quem quer que seja, né? Na segunda, na terceira, a gente sempre dá 50% de desconto. E, cara, eu ofereço um ano de garantia. Se daqui a um ano você virar para mim e falar, Filipe, cara, eu fiz o programa lá contigo, cara, te achei charlatão, não gostei, cara, tua metodologia não me ajudou em nada. A única coisa que eu vou te pedir é para a gente marcar uma reunião para você me falar por que que não te ajudou, porque aí eu vou estar pagando pelo seu feedback, mas eu te devolvo o seu dinheiro sem problemas, porque o meu objetivo com esse programa é construir casos de sucesso. Então, beleza. Se você quiser fazer parte da turma 4, que já começa na terça-feira, dê o primeiro passo. Estou deixando o QR Code aqui. O QR Code vai levar você para a página do programa. E na página do programa, se você clicar lá em iniciar a sua inscrição, né, ou fazer a sua inscrição, você vai conversar com a Luzia, que é a nossa agente comercial feita por IA. Ela vai pedir o seu e-mail, o seu nome completo, vai te passar os valores do programa, né, que são os valores que eu mostrei aqui, e já vai fazer a sua inscrição, vai inclusive gerar já o seu link de pagamento para você confirmar a sua inscrição.
Então, e isso já é um experimento aí do que você pode fazer com inteligência artificial no seu negócio, né? Se você falar com a Luzia, você vai ver, já vai começar a enxergar ali algumas oportunidades para você. Então dê o primeiro passo, bota o celular aqui na tela, aponta a câmera, entra no link da página do produto e clica lá para falar com a Luzia, fala com ela e faz a tua inscrição aí no Prime Mais que já começa na terça-feira. E pessoal, agora eu vou abrir para perguntas. O João perguntou aqui se o software Evolution consegue prospectar para diagnosticar uma empresa inteira. Sim, você consegue com o mesmo link que várias pessoas de uma determinada empresa respondam, né, um diagnóstico e você vai ter ali as informações salvas, né, por funcionário, né, por representante da empresa. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer criticar? Eu vou mandar o prompt também agora aqui no chat. Então, deixa eu pegar o. Tô até com ele aberto aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Vou parar de gravar agora, para todo mundo ficar à vontade também. Ih, calma aí que eu tirei da tela. Ué, eu tô com a mão levantada? Por que eu tô com a mão levantada? Deixa eu pegar o prompt. Tá todo mundo esperando o prompt para sair, né? Vocês são fogo. Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente conversou aquela vez no telefone, né? E eu tô com a minha. Oi, Tudo bem? tudo, tudo. É porque eu saí da tela para pegar o prompt aqui, mas pode falar. Não tem problema. Boa noite a todos. Fabiana, É, tudo eu bem? mesmo. Tudo bem. Eu tô começando, tô entrando no mercado de consultoria. Eu não sou consultora, quer dizer, eu não trabalho ainda, não tenho cliente como consultora. Eu tô pensando